Primeira carta de João, capítulo de número 3, os últimos versos desse capítulo. Primeira carta de João, capítulo os versos de número 22 a 24, da primeira carta de João, capítulo 3. A partir do verso 22 diz assim: E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus os abençoe, irmãos. Verso de número 22 até o verso de número 24. Esses versos trazem alguns pontos interessantes, e dentre eles aí nós temos a questão da oração. E o que João aqui agora nos ensina, e aqui é um outro teste que João faz entre os verdadeiros crentes, né, os falsos crentes, né, os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Então, João está testando aqui, e dentro do teste que ele nos dá, então, envolve aí a questão da comunhão com Deus e também das bênçãos que nós recebemos por termos comunhão com Deus. Então, veja que João diz aí no verso 22, ele diz assim: aquilo que pedimos, dele recebemos. A palavra aí que João usa, que pedimos, lembrando os irmãos que é um verbo aí que ele está no presente, e normalmente no presente significa alguma coisa que é feita continuamente. Não é que você pediu agora e deixou de pedir depois. Mas a ideia aí é de alguém que está diante de Deus, está perseverando em oração. E João diz então que aquilo que nós pedimos, ele diz que nós recebemos. E observe que, de novo, João está mostrando aí algo de certeza, de convicção, né? Algo que é seguro. Então ele diz que quando nós oramos e nós falamos com Deus e nós pedimos, ele diz que Deus nos responde. A palavra também que ele usa aí, que é aquilo, né, ou qualquer coisa, dependendo da tradução dos irmãos aí, é claro que ela está vinculada também ao mandamento aí, mas o que João quer dizer é o seguinte, que tudo aquilo que insistentemente nós pedimos para Deus, ele nos ouve e nos responde. Então seria essa a ideia que João está passando aí. Então, irmãos, um outro teste importante para nós identificarmos o verdadeiro crente do falso crente, o verdadeiro profeta do falso profeta, é que existe uma comunhão entre ele, Deus, e Deus e ele. E nesse caso aqui, então, João diz que essa comunhão, ela é observada e ela é experimentada por meio da resposta que essa pessoa vai receber de Deus. Ele tem convicção que Deus está ouvindo ele. Ele tem convicção que Deus está assistindo ele nas suas orações. Ele tem convicção que Deus se agrada daquilo que ele está colocando diante de Deus. Então, observe que a resposta da oração deste homem ou desta mulher é certo. Ou seja, ele tem convicção, ele sai dali da presença de Deus, seguro que Deus há de respondê-lo, conforme então nós temos aqui no texto. João vai repetir isso no capítulo 5, versículo de número 14 e também versículo 15. Ele diz assim: e esta é a confiança que temos com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja que João está falando de coisa, ele está convicto de que Deus ouve, de que Deus responde e de que Deus dará a ele aquilo que ele está colocando diante do Senhor. Então, irmãos, aqui está a diferença entre o verdadeiro e o falso. Ou seja, o verdadeiro crente e o falso crente. O verdadeiro crente, ele tem convicção, ele tem certeza
e é por isso que ele está na presença de Deus continuamente, que ele está falando com Deus, colocando seu coração na presença de Deus, e Deus está ouvindo ele. E quando ele sai da oração, ele não sai perturbado, ele não sai dali preocupado ou ansioso, porque ele tem convicção que Deus há de respondê-lo, que Deus há de atendê-lo. O Senhor Jesus, antes de partir, ele estava preparando os discípulos, lá em João 14, 15, ele vai dizer isso: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto eu farei, para que meu Pai seja glorificado em vós. Então, João está ensinando isso para a igreja, e é claro que agora ele não está limitando isso só aos apóstolos, mas também a ele e aos membros da igreja. Ele diz: olha, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção, que Deus ouve e que Deus responde às nossas orações. Então, tudo aquilo, a expressão usada aí, ou aquilo, ou todas as coisas, não é? Conforme a tradução, quer dizer que não é algo definido, mas o ponto é, o que colocamos na presença de Deus, o que nós rogamos a Deus, o que nós clamamos a Deus, nós estamos certos que Ele vai responder. Que Ele vai responder. Então isso aqui, irmãos, é uma certeza, isso é uma convicção. Não é alguém que está dando um tiro no escuro, ou alguém que está chutando. Eu vou tentar, como alguém que aposta numa loteria ou num jogo de sorte. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Não, é alguém que se colocou na presença de Deus convicto, que Deus está nele, ele está em Deus, que ele tem comunhão com Deus e Deus comunhão com ele, e ele tem convicção, então, que Deus há de respondê-lo naquilo que ele vai, então, colocar na presença de Deus. Isso aqui distingue o falso crente do verdadeiro crente. Um crente verdadeiro é uma pessoa de convicções, de segurança, de certeza. Não é alguém que tem dúvida se Deus vai ouvir ou não. Não é alguém que acha que talvez Deus vai ouvi-lo ou não. É alguém que tem convicções. É alguém que sabe que Deus está ouvindo. É alguém que sabe que Deus está atendendo e que Deus há de responder às suas orações. No tempo de Deus, sim. Mas ele tem convicção disso. Então é alguém que entra na presença de Deus e sai da presença de Deus em paz, na convicção de que Deus há de ouvi-lo. O falso mestre não tem essa convicção. O falso mestre, o falso crente não tem essa comunhão. Ele não tem certeza, ele não tem convicções, porque o alvo dele, na verdade, é enganar. E, na verdade, ele é enganado e ele também passa a enganar outros. Então ele chuta, ele vai falar de coisas que ele não entende. Mas o verdadeiro crente, ele tem certeza, ele tem convicção. E é por isso que ele permanece na presença de Deus orando. Eu já falei para os irmãos aqui que normalmente a ideia do verbo, né, no grego, na conjugação no presente, é uma coisa contínua, ou seja, é alguém que está sempre na presença de Deus, falando com Deus, em comunhão com Deus, e colocando diante de Deus as suas questões, porque ele confia, porque há uma comunhão, há uma intimidade de Deus com essa pessoa e essa pessoa com Deus. Então, João diz, aquilo que pedimos dele, recebemos. E aí, irmãos, vamos para o teste. Quando você entra na presença de Deus, é essa convicção que você tem? É essa certeza que você tem? Eu me lembro que, quando eu estava chegando à igreja, eu ouvi uma história, né, de um grupo de agricultores que eles tinham plantado. E era uma época de muita seca. Mas eles plantaram e aí, mesmo assim, aquilo que eles plantaram começou a produzir. Mas, de repente, aconteceu um incêndio, talvez até de ordem natural. E, no meio daqueles agricultores, tinham pessoas crentes ali. E aquele incêndio começou a se aproximar da plantação deles. E aí eles fizeram uma reunião de oração. Vamos orar a Deus. E a ideia era, vamos orar a Deus para que Deus traga chuva. E esse grupo de homens, então, e mulheres, se reuniram para orar e suplicaram a Deus por chuva. E quando terminou a oração, uma das crianças que estava ali pegou o guarda-chuva, abriu e estava indo embora. Alguém perguntou, viu, onde você vai com esse guarda-chuva? E a criança disse, nós não oramos para que Deus mandasse chuva? Percebe o que é convicção? É alguém que sabe que Deus vai responder, não tem dúvida. Eu falei com Deus.
Eu coloquei diante de Deus a questão. Então, João está dizendo que quando nós estamos certos da verdade, somos conquistados pela verdade, renovados por Deus, é isso que acontece na vida de um homem e de uma mulher que foram transformados por Deus. Ou seja, pessoas de convicção, que entram na presença de Deus, que falam com Deus e sabem que Deus há de respondê-los, que Deus há de atendê-los. Então pergunto para você de novo, Deus tem ouvido as suas orações? Deus tem atendido os seus pedidos? Quando você entra na presença dEle e fala com Ele, você está convicto e convicta de que, de fato, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder? Ou então você orou e esqueceu do que você falou com Deus? Percebe, irmãos, a diferença entre o verdadeiro e o falso? O verdadeiro tem convicções, tem certezas. Alguém, certa vez, chegou até George Miller. George Miller é conhecido como um apóstolo da fé, um homem que ficou rico orando. E aí alguém perguntou para ele um dia, o senhor nunca duvidou que Deus não poderia ouvir? Ele disse, jamais isso passou pela minha cabeça. De que Deus não escutasse e não respondesse as minhas orações, todas elas foram ouvidas e atendidas. Então, o crente, ele tem convicção disso porque ele tem comunhão com Deus. E Deus tem comunhão com ele. Há uma intimidade entre Deus e esse crente, porque é filho e pai. Então, João diz, aquilo que pedimos, recebemos. Aí João acrescenta aí, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu quero só lembrar aos irmãos que aqui não é uma condicional. Não é que João está dizendo assim, olha, ele nos ouve porque a gente guarda os mandamentos. Não é isso não. João está dizendo aqui que o fato dele ser o Filho de Deus, isso ele já falou em outros capítulos, o fato dele ser nascido de Deus e fazer parte da família de Deus e ser servo de Deus, ele obedece a Deus, ele ora, ele fala com Deus. E naturalmente aquele que ora é alguém que obedece os mandamentos. Ele tem prazer nisso. Ele ama a Deus e ele quer obedecer a Deus e fazer aquilo que é agradável diante de Deus. E o ponto aqui, que o fato dele ter essa convicção de que ele guarda os mandamentos e de que ele faz o que é agradável a Deus, ele também entende que Deus se agrada em respondê-lo, mas não condicionalmente. Porque senão a gente pode pensar assim que as nossas orações e súplicas, elas são uma conquista que nós tivemos. Aquela ideia de obras, né? Nós fazemos coisas e Deus nos abençoa por causa disso. Não é isso que João está ensinando. Mas João está ensinando de que a obediência, ela é uma resposta de amor a Deus. Ou seja, obedecemos os mandamentos, fazemos aquilo que agrada ao Senhor e estamos certos que o Senhor nos responde. E Ele se agrada em responder aos seus filhos. Então não é uma condição. E aqui é importante isso porque normalmente nós encontramos líderes instruindo os seus discípulos, né, vamos dizer assim, a fazerem votos com Deus. Faça isso que Deus te dará isso. E até pessoas testemunhando dessas coisas. Olha, eu fiz tanto tempo de jejum e Deus fez isso comigo. Olha, irmãos, isso é muito perigoso, porque não tem como nós negociarmos com Deus. Não tem como nós convencer Deus de dar alguma coisa, porque tudo vem dele. Como que a gente pode negociar com ele? Mas a ideia da obediência aqui, irmãos, é uma ideia de alguém que alegremente, ele serve ao Senhor, ele se coloca diante do Senhor, ele crê nos mandamentos, ele obedece os mandamentos, e ele faz isso com alegria. E o texto diz que Deus se agrada disso, conforme o texto aí nos ensina, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, naturalmente, Deus, ele se agrada em ouvir, se agrada em responder à oração dos seus filhos obedientes que o amam e que guardam os seus mandamentos, mas não é uma condição, é algo natural na vida do crente obedecer e fazer aquilo que é agradável diante do Senhor. Isso dá certeza, isso dá segurança, isso dá tranquilidade para o crente, porque ele está com o coração tranquilo diante de Deus. Eu não pequei contra Deus. Um exemplo disso é Daniel. Quando fizeram um decreto lá para que lançasse Daniel na cova dos leões, na oração de Daniel, ou naquilo que ele falou para o rei, ele diz, olha, não pequei contra Deus e nem contra ti. Ele tinha consciência disso, ele estava tranquilo.
Mesmo ele tendo sido lançado na cova dos leões, a convicção que ele tinha era: não pequei contra Deus e nem contra o rei. Isso é tranquilidade, isso é certeza. Então, a obediência a Deus nos traz tranquilidade. Então, João diz aí que guardamos os mandamentos e fazemos aquilo que é agradável ao Senhor. Ou seja, como que ele sabe que o que ele estava fazendo é agradável ao Senhor? Aí ele explica, porque ele guardava os mandamentos. João não está inventando nada. João não está criando aqui uma outra coisa que Deus não ordenou. Ele simplesmente observava os mandamentos e guardava os mandamentos e obedecia. Então, por que ele fazia isso? Ele diz: isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está orientando Timóteo, ele manda Timóteo orar por todos. E ele dá razão, porque Timóteo deveria fazer isso. Ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom, ou melhor, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Ou seja, quando Timóteo intercedia pelos líderes, pelo rei, pelo governador, pelos juízes e por todas as classes sociais, ele sabia que isso é agradável a Deus. Ele obedeceu aos mandamentos. Então, quando você ora, veja bem, aqui que está a convicção. Então, quando o crente está pedindo alguma coisa para Deus, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele não dá um chute, vou tentar. Não, ele se coloca, ele diz: isso é agradável para Deus. Está lá nas Escrituras. Deus quer que nós oremos uns pelos outros. A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária, porque ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Está no plural. Então nós oramos por nós e pelos outros. Isso é vontade de Deus. Então o crente fica tranquilo quando ele ora pelos seus governantes, pelas autoridades, porque ele sabe que Deus quer isso, e que Deus vai tratar disso também, e vai ouvi-lo. E não só isso, mas também uns pelos outros. Então, João diz: nós sabemos que é agradável porque nós cumprimos os mandamentos. Então o mandamento me ensina o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Isso me dá tranquilidade, me dá paz. Ainda que alguma coisa estranha aconteça, eu estou em paz, porque eu obedeci ao Senhor. E essa é a ideia, então. E aqui é o teste que João faz, então, com relação aos falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres não obedecem. E por que eles não obedecem? Porque eles não creem. E por que eles não creem? Porque Deus não os transformou. Eles não têm intimidade com Deus, eles não têm comunhão com Deus. Então, eles não têm esse conhecimento que João, então, está passando. E ele diz, então, que nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, é um outro teste que nós fazemos também com o nosso cristianismo. A pergunta é: você obedece a Deus? A primeira pergunta que eu fiz é: Deus tem ouvido a sua oração e tem respondido? Quando você entra na presença dele, você sai de lá em paz e, na certeza, Deus vai me atender. E eu sei que ele vai me atender. A qualquer momento ele me responde. É assim que o crente faz. Ele ora e fica observando. Nós temos que lembrar Elias, quando foi orar para chover, ele estava orando ali, o céu estava seco, não tinha nada. O sol lá escaldante. Elias vai orar. E aí ele manda o servo dele observar, para ver o que estava acontecendo. E aí ele pergunta para o servo: o que você vê? Vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. De repente, todo o céu se escureceu. E a chuva veio. Então o crente fica atento, ele ora e observa o momento de Deus. Ele espera o momento de Deus. E lá em Lamentações, Lamentações vai dizer isso: bom é esperar no Senhor a salvação. E em silêncio ainda. Ou seja, o crente ora e ele fica observando qual o momento que Deus vai responder. Por quê? Porque ele tem convicção que Deus vai responder. E João então diz que nós obedecemos porque isso é agradável a Deus, conforme nós temos aí no verso número 22. Aí no verso 23 ele continua dizendo: ora, o seu mandamento é este. Aí agora ele vai dizer o que nós cremos aí, Ele diz aí: o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a primeira parte.
Então, o que Deus quer? Que nós creiamos no nome do seu Filho. A palavra nome na Bíblia, normalmente, ela fala sobre o caráter da pessoa. Quem é a pessoa? Então, no nome do Senhor Jesus, então, fala da pessoa e do caráter dela, quem ela é. Mas observe que João acrescenta seu Filho. Então, quando esse seu Filho é usado para Cristo, João está falando da divindade de Cristo. Ou seja, o Filho é tão divino quanto o Pai. O Filho é tão Deus quanto o Pai. O Filho é tão onipotente, onisciente, onipresente quanto o Pai é. Ou seja, o Filho é divino. O Filho é 100% Deus quanto o Pai é. Como também ele é o Cristo, o Messias, que foi enviado por Deus como nosso Salvador. Por isso que tem aí as três ideias. Filho, o nome Jesus, que é Salvador, e Cristo, que é o Messias, enviados. Então, o que João diz, olha, o que o Pai quer? Que vocês creiam em Cristo, exatamente como Ele está dizendo para você crer. E não como os falsos mestres queriam que a igreja cresça. Isso aqui é importante também, irmãos, porque o profeta, ele era a boca de Deus. Ele falava exatamente aquilo que Deus mandou falar. Ele não podia nem acrescentar e nem diminuir. Se fizesse isso, ele morria. Então, exatamente. Então, João está dizendo o seguinte, olha, o que Deus quer? Que você creia em Jesus Cristo como Deus. Ele quer que você creia em Jesus Cristo como Salvador. E Ele quer que você creia em Jesus Cristo como Messias. Aquele que vem para resgatar, para cumprir a obra do Pai, como ungido. Aquele que foi ungido pelo Pai para fazer a obra que o Pai ordenou a Ele. Então João diz, é nisso que você deve concentrar a sua fé. E por que João está dizendo isso? Porque os falsos mestres estavam negando a divindade e também a humanidade de Cristo. E principalmente a humanidade dele. Não é homem. Não é homem. E Jesus aqui, o nome Jesus é para Cristo como homem mesmo. Ele é homem, ungido também, tem a ver com a sua humanidade. E os falsos mestres estavam negando isso. Ele diz, vocês têm que crer exatamente como Deus mandou. Não é de acordo com a sua ideia, não é de acordo com como eu penso, mas é de acordo com as Escrituras sagradas, com a voz de Deus. Então ele diz, é nisso que você deve crer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Filho, porque é da mesma essência, natureza, da mesma grandeza. Jesus, porque é o Salvador, Messias, que é o ungido, aquele que foi ungido para fazer a obra de redenção, que Deus assim então o mandou. E na sequência ele cita um outro mandamento. Ele está aqui agora copiando Jesus, e dividindo em dois também os mandamentos. Ele diz, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Crer em Cristo, irmãos, conforme Deus manda, como Filho dele, como o Salvador e como Messias, é a mesma coisa que você amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você está ouvindo a voz de Deus, você ama a voz de Deus e você crê no que Deus falou. E aí João diz, e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ou seja, ele diz, e também amemos uns aos outros. Ele repete novamente. E por que ele está dizendo isso? Porque o falso mestre não ama. O falso crente não ama. Entenda isso. Um falso crente, ele não ama de verdade. Ele tem interesses. O verdadeiro crente, ele ama de verdade. Porque o amor dele é um amor incondicional. Ele faz algo para alguém, não é porque ele quer receber alguma coisa de alguém. Tanto é que quando ele faz, eu falei aqui já para os irmãos, normalmente quem faz o bem esquece. Quando faz incondicionalmente. Porque é natural na vida do crente fazer o bem. E ele nunca vai cobrar isso. Ele nunca vai jogar no rosto do outro, olha, lembra que eu fiz isso para você? Quem faz isso é o falso crente, é o falso mestre. Então João diz, e amemos uns aos outros como ele ordenou. Eu fico pensando assim, meu irmão, e ele pode fazer isso, mas ele não faz. Imagine você se Cristo chegasse para você e falasse tudo que ele fez por você e jogasse na sua cara isso. Pensou? Mas ele não faz. Ele não faz isso. Ele fez incondicionalmente. Ele fez voluntariamente. E não porque nós merecíamos.
mas ele fez em nosso favor. E João diz, devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, os verdadeiros crentes imitarão a Cristo. E os falsos crentes não farão isso porque isso não está no coração deles. Eles não compreendem isso. Isso para eles é loucura. Né? Isso para ele é uma coisa, não, isso não dá. Como assim? Eu tenho que pensar em mim primeiro. Então, observe que João diz, e amemos assim como ele nos ordenou. Agora, João, ele vai aí no verso 24, ele continua dizendo o seguinte, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele, ou em Deus, e Deus nele. Um comentarista já muito antigo, né, ele usou a seguinte ilustração, para dizer o seguinte, quem obedece a Deus, experimenta da seguinte coisa, nós moramos em Deus e Deus mora em nós. É como se fosse duas casas. Nós temos uma casa em Deus e Deus tem uma casa em nós. Essa foi uma expressão que um antigo comentarista usou. E aí então João diz aí, então aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Isso aqui é muito profundo, irmãos. A vida de Deus está em nós. E nós estamos experimentando disso. Os antigos pregadores diziam que o novo nascimento é a manifestação da vida de Deus em nós, no homem ou na mulher pecador. Ou seja, Deus vem até nós e Deus infunde em nós a sua vida. E agora então Deus se une. E a ideia aqui então é que nós estamos nele e ele está em nós. Ele está em nós. Comunhão, intimidade. Percebe? E agora ele vai citar aqui, ele continua. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Como que ele permanece em nós? Aí ele vai citar a terceira pessoa, pelo seu Espírito. Né? Pelo Espírito que nos deu. Aqui é uma referência ao Espírito Santo. E veja a sublimidade disso. João está falando aqui Deus, o Pai. João está falando aqui de Deus o Filho, e agora ele diz Deus Espírito Santo. Ou seja, a Trindade Santa, ela entra em comunhão conosco, e nós com eles. E é isso que João começa na carta aqui. Ele vai dizer que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E ele mostra então que essa comunhão então se estende ao crente. É claro que num grau bem limitado, mas o ponto é que existe uma comunhão então entre as pessoas da Trindade e o Pai está em nós, o Filho está em nós, como também o Espírito Santo está em nós. Então ele diz, ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito que nos deu. E a expressão Espírito que nos deu aqui é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele fala sobre isso quando nós ouvimos o Evangelho. Né? Ele diz assim que, em quem também nós, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, somos selados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele ainda, quando escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo de número 3 da primeira carta, ele também vai falar sobre isso, sobre a igreja ser o templo do Espírito Santo. No capítulo 3, ele vai dizer sobre isso. Ele diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele diz, o Espírito de Deus habita em nós. Ele continua também na sua segunda carta, no capítulo 5, ele também vai relembrar isso. Ele diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então observe que ele diz que habitarei e andarei entre eles, templos
habitação do Espírito Santo. Então João diz que permanecemos nele e ele permanece em nós. Mas observe que ele diz que o permanecer em nós e nós permanecermos nele, isso redunda em quê? Aquele que guarda os seus mandamentos. Quando, na profecia de Ezequiel, Ezequiel falou sobre isso, que nos últimos dias Deus iria aspergir água sobre o seu povo, iria purificar o seu povo dos pecados, depois daria para eles um novo espírito, um novo coração, e colocaria o seu espírito neles. E aí Ezequiel explica o porquê, para que observassem e guardassem os mandamentos. Ou seja, quem nos habilita a guardar os mandamentos? É o Espírito Santo. Não existe a possibilidade de alguém obedecer os mandamentos bíblicos sem a obra do Espírito Santo e sem a capacitação do Espírito Santo. Então, João diz, nós guardamos os mandamentos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós. Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Por isso nós podemos guardar os mandamentos. Diferente dos falsos mestres e dos falsos crentes. Eles não podiam obedecer, eles não conseguiam obedecer, e por isso saíram do meio do povo de Deus, do meio dos apóstolos, porque não eram deles. Então João diz, o Espírito que nos foi dado, como promessa. Deus prometeu isso para Abraão, que nos últimos dias ele iria dar do seu Espírito a todos. Todos aqui não é todas as pessoas, viu? Mas todos aqueles que seriam salvos por meio da obra do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é a promessa. E é por isso que lá em Atos, capítulo de número 2, nós temos a promessa sendo cumprida. Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, e ele permanece e permanecerá por toda a eternidade nos crentes. Então, irmãos, como que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim? E aí João diz então, aquele que guarda os seus mandamentos. Eu sei que Deus permanece em mim. Eu sei que eu tenho comunhão com o Filho e com o Pai, porque eu obedeço os seus mandamentos. E ao saber disso, eu sei que Deus também está em mim, habitando em mim. Você vai dizer assim, nossa, mas é muito difícil cumprir os mandamentos. Eu vou concordar com vocês, é verdade. Se você fizer isso sem o Espírito. Mas quando você tem o Espírito, aquilo que Jesus falou para aqueles religiosos, serve para nós. Meu fardo, ou meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo e fardo ali é a palavra dele. É a palavra dele. E é interessante, irmãos, que a expressão que é usada lá, Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. A ideia de jugo ali é uma canga, que você coloca 2 bois. E você tem um boi que é adestrado e outro boi que vai ser adestrado. Então aquele boi que já foi adestrado, ele vai educar, ele que vai guiar esse boi aqui que está sendo adestrado. A ideia ali é que nós somos colocados na mesma canga de Jesus. E Jesus então agora passa a ser aquele que vai nos educar, que vai nos conduzir com ele. Mas ele diz, é leve, é suave. Porque é ele que junto conosco vai nos educando e nos ensinando a ser a imagem dele. Então a palavra, ela é leve. Ela é suave e ela traz descanso para a alma. Não é pesada. Mas quem que acha que é pesado? Quem que acha que não dá? É o não crente. Ele vai dizer, não consigo, isso é impossível, não dá. Mas o crente diz, dá. Porque Deus está em mim, eu estou em Deus. Ele ouve a minha oração. Tudo que eu peço para Ele, Ele responde. Porque Ele está em Cristo Jesus. Então esse é o teste, meus amados irmãos, e o teste é esse, você tem guardado os mandamentos? Se isso é verdade na sua vida, fique alegre, fique feliz, porque você está em Deus e Deus está em você. O Espírito de Deus habita em você, por isso que Ele te habilita a colocar em prática os mandamentos. Eu vou terminar aqui e vou contar um segredo para os irmãos. E vou dizer como que eu faço. Eu costumo ler um texto bíblico e procuro entender aquele texto. E procuro fazer uma avaliação da minha vida.
como que eu estou diante de Deus. E depois que eu leio aquele texto, e eu entendi o texto, eu sei no que eu tenho que mudar, eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor, me ajude agora a pôr em prática isso. Me ajude a obedecer esses mandamentos. Eu sei que eles são puros, eu sei que eles são bons, eu sei que eles trazem descanso para a alma, eu sei que eles revelam mais o Senhor. E eu sei que quanto mais eu obedecer isso, isso vai agradar ao Senhor, e isso me fará mais semelhante a Cristo, e é isso que o Senhor quer. Então me ajude a colocar em prática isso. É isso que todo crente faz. Esse segredo não é só meu, também deve ser dos irmãos. É assim que nós fazemos, porque nós temos essa convicção. Então João diz que aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito. A ideia é: quem obedece, crê, ou melhor, quem crê, obedece. A permanência de Deus aqui é a ideia de que é uma pessoa que creu, é uma pessoa que está obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe e que Deus assim nos ajude a obedecer a Deus e com alegria de coração fazer a sua vontade. Amém.